Como é possível que uma fêmea possa afetar o ciclo ovariano de outra fêmea? Como a simples presença de um rato macho pode levar a abortos ou estimular as fêmeas a entrarem na puberdade mais cedo? E você já ouviu falar da sincronia menstrual nas pessoas? Vem conferir esses temas nesse vídeo de hoje. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Lembrando que esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando mais sobre como os cheiros afetam a reprodução de nós humanos e de outros animais. Então, se você ainda não conferiu nossos vídeos anteriores dessa série, vou deixar linkado aqui que está bem interessante. Não deixe de conferir. Os sinais sociais entre grupos de fêmeas podem aumentar ou então suprimir o ciclo ovariano, o período fértil das fêmeas. O ciclo ovariano, ele não é uma coisa única. Ele é o produto integrado de vários componentes diferentes que fazem parte do corpo daquela fêmea. Cada um afetado por sinais sociais que vêm de formas diferentes, de diferentes estímulos. E é essa interação entre o comportamento feminino e os componentes do ciclo ovariano, que incluem diversos hormônios, que inclusive nós já falamos um pouco dele aqui ao longo de alguns vídeos. Inclusive eu falei sobre ele no vídeo no qual eu falo sobre a semenarca, na qual eu estou lá explicando um pouquinho, bem brevemente, sobre a questão do ciclo ovariano. Então vou deixar linkado aqui esse vídeo também, que é bem interessante. E a forma com que esse ciclo ovariano acontece tem manifestações diferentes em diferentes espécies. E vamos ver agora então um pouco desses efeitos dos hormônios nos animais. Estudos preliminares na década de 1960 demonstraram que a exposição ao odor de javali induziam a posição de acasalamento nas fêmeas da espécie. Experimentos subsequentes mostraram que a aplicação da urina masculina ou então do sêmen no focinho da fêmea, daquela javali, também produziu o mesmo efeito. Porque os animais, quando eles são expostos a certos cheiros, eles podem simular, ou fazer um comportamento que é de aceitação da cópula. Os estudos parecem demonstrar uma série de efeitos confirmando a presença dos feromônios nos animais. Lembrando que sobre feromônios, o nosso primeiro vídeo dessa série é explicando o que é os feromônios, que está linkado também aqui nos cards. A atividade ovariana dos roedores ela é controlada principalmente por hormônios da glândula pituitária e de outros tecidos. Essa glândulazinha que está aqui na cabeça do rato. Os fatores externos, como a chamada quimiosinalização, desempenham um papel adicional, importante na regulação dos ciclos estrais, que é esse ciclo ovariano das fêmeas. No camundongo doméstico, por exemplo, as fêmeas que estão isoladas, elas tendem a exibir ciclos estrais nesse período fértil mais curtos, de 4 a 6 dias de duração. Enquanto que as fêmeas que são alojadas em condições em que tem muitas fêmeas juntas, de superlotação, elas exibem ciclos irregulares ou então prolongados. Esse fenômeno de supressão do estro, desse período fértil, foi denominado efeito Lee-Booth, em homenagem aos cientistas que o quantificaram pela primeira vez. A inibição do estro parece ser mediada por um sistema olfatório, e ela é independente dos outros fatores, dos outros aspectos da superlotação, como os estímulos táteis e visuais. Presume-se que os sinais químicos inibitórios eles são excretados na urina. Em primeiro lugar, esse efeito, o Lee-Booth, descreve como que o ambiente social impacta no ciclo reprodutivo feminino. Os autores observaram que quando as ratas fêmeas foram alojadas em uma gaiola, os seus ciclos estrais se sincronizavam e se prolongavam. Em segundo lugar, o outro efeito também acontece, que é o chamado de efeito Witten, que confirmou que os ratos fêmeas que são alojados juntos exibiam um ciclo estral estendido, mas os autores observaram que quando um macho era introduzido, as fêmeas ovulavam sincronizadamente 3 a 4 dias após a inserção desse rato macho. Os autores encontraram feromônios à base de androgênio secretado na urina do macho. Em terceiro lugar, um outro efeito chamado de efeito Bruce descreve o efeito de
alojar diferentes camundongas, não sei se a palavra existe, que estejam prenhas, né, grávidas, com machos que não eram aqueles companheiros com os quais elas tiveram filhotes. Dentro de 48 horas, na qual esses pares foram formados entre as ratas prenhas, as camundongas prenhas, e os machos estranhos, que elas não tinham tido contato antes, essas camundongas tiveram muito mais abortos espontâneos. E após o aborto, dentro de 3 a 6 dias, as fêmeas acasalavam com um novo macho. A inclusão de machos estranhos castrados ou machos jovens, né, que ainda não estavam secretando esses hormônios nas suas urinas, não teve esses efeitos de produção de aborto. Essa parece ser uma tática masculina de bloquear a gravidez de um macho anterior e levar a fêmea rapidamente ao estro, que vai fazer com que ela copule novamente. Também existe um outro efeito, chamado efeito Vandenberg. O efeito Vandenberg descreve que ratas que são jovens, que elas acabaram de ser desmamadas, e elas são expostas à presença de machos adultos por 20 dias, após elas terem sido desmamadas, elas entram na puberdade mais cedo do que aquelas fêmeas que não foram expostas à presença de ratos machos adultos. Os feromônios masculinos estimulam a puberdade nessas ratinhas, provavelmente por causa da liberação do hormônio LH, que estimula o crescimento folicular. Esse crescimento, né, como está esquematizado aqui, de todo o ciclo até a liberação do óvulo, né? Que ela vai passar pelo folículo primordial, aí esse folículo ele vai passar por todo esse processo de aprimoramento, até que aqui no final desse a ovulação, que é a liberação do óvulo realmente. Então, assim, a presença desse hormônio LH, ela estimula a maturação desses folículos, né? Que permite com que aquela fêmea entre na ovulação mais cedo e, consequentemente, elas possam acasalar mais cedo. O efeito relacionado foi observado que as fêmeas alojadas sozinhas, elas atingem a puberdade mais cedo do que as fêmeas que estão alojadas juntas. As fêmeas podem, portanto, atrasar a puberdade das suas coespecíficas, né, de outras fêmeas da mesma espécie, provavelmente suprimindo a liberação do LH e do FSH, que vem da glândula pituitária anterior, hormônios responsáveis por controlar esse processo de amadurecimento dos óvulos. E vocês podem perceber que aqui temos a glândula pituitária, e essa glândula pituitária, assim, ela está liberando, né, uma série de hormônios a partir dessa região que vão acabar controlando o sexo daquele animal, né? O ciclo aqui, por exemplo, vocês percebem nesse esquema a concentração do hormônio estradiol ao longo dessas diversas porções cerebrais. E os feromônios em nós, humanos? Nós já dissemos no nosso vídeo anterior sobre a polêmica dos feromônios, né? Porque se nós temos ou não temos feromônios. Vários autores especularam que os feromônios podem influenciar o comportamento sociossexual em nós humanos. E as evidências dos efeitos dos feromônios nos comportamentos sexuais humanos vêm de várias fontes. Uma delas são os correlatos humanos aos efeitos animais. McClintock relatou que estudantes universitárias humanas demonstraram uma sincronia nos seus ciclos menstruais quando moram juntas, o chamado que nós falamos efeito Lee-Boot. Fritz e seus colaboradores estenderam essa pesquisa aplicando extratos de suor feminino nos lábios superiores de voluntárias 3 vezes por semana durante 4 meses. Ao final desse período, as participantes mostraram uma sincronia menstrual significativamente maior do que as voluntárias de um grupo controle. Cutler e seus colaboradores também mostraram que a aplicação de secreções vindas das axilas masculinas, aplicadas nos lábios superiores de voluntárias, também teve um efeito regulador no ciclo menstrual, o efeito Witten. Lembrando que o nosso segundo vídeo é justamente sobre o efeito e papel das axilas na produção de secreção de feromônios, que também ficou um vídeo muito legal. Se você não assistiu, confere lá. Ellis e Garber demonstraram que meninas que crescem na presença de um homem adulto entram na puberdade mais cedo, enquanto aquelas que crescem em lares sem homens adultos presentes, elas possuem uma puberdade mais tardia, em acordo com o efeito Vandenberg, descrito que nós falamos anteriormente.
Nos 33 anos, desde o relatório de McClinton, em 1971, né, sobre essa possível sincronia menstrual humana, nenhuma outra área de pesquisa sobre menstruação criou uma literatura tão extensa de confirmação e negação de alegações e contra-alegações sobre essa questão. Então fica essa ressalva aqui de que não existe um consenso se este efeito de sincronia menstrual realmente existe em humanos ou não. Se a sincronia menstrual ela existe, será que ela teria algum propósito reprodutivo? Uma sugestão é que isso permitiria que as fêmeas se certifiquem de que as suas rivais não tenham vantagem na escolha de possíveis machos disponíveis de alta qualidade, já que todas estariam ovulando ao mesmo tempo. No entanto, de acordo com o autor Shank, em 2004, a sincronia ela é muito cara para que as fêmeas alcancem um acasalamento com machos de alta qualidade, né, que tenham melhores genes. Isso porque força uma competição fêmea-fêmea. E essa sincronia ela acaba sendo evitada pelo ciclo estral mais longo para diminuir essa competição fêmea-fêmea. Dizem os autores que isso explica os diversos comprimentos dos ciclos ovarianos que acontecem em uma população, para diminuir esse impacto de ter muitas fêmeas e poucos machos, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, na qual nós estamos explorando um pouquinho mais desse efeito dos hormônios em outros animais e em nós humanos. Essa questão do ciclo menstrual ovariano e como os hormônios podem afetar nós humanos ou não, ainda é um tema bastante polêmico, mas é sempre interessante nós trazermos esse olhar, temos essa perspectiva. E comente aqui também se você já tem alguma leitura a mais sobre isso, se vocês concordam mais com a existência desses fenômenos na espécie humana, ou se vocês não concordam com isso. É um tema para que nós podemos conversar mais, quem sabe trazer mais aprofundado aqui, mas nós estamos trazendo nesse momento essa introdução ao tópico. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, na qual nós vamos falar mais sobre como nós podemos perceber que o cheiro das outras pessoas, como nós podemos saber se aquela pessoa tem compatibilidade com nossos genes, né, com o nosso sistema imune, a partir apenas do cheiro. Vai ser um vídeo bastante legal, então se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal para ficar antenado. E eu vou deixar indicado aqui esse vídeo na qual eu falo um pouco sobre o que são os feromônios e se eles existem ou não na nossa espécie humana, que é uma polêmica bem grande. Vou deixar indicado aqui. E essa outra série de vídeos falando sobre a evolução dos sentidos. E até o nosso próximo vídeo. Até mais!